Ilustres amigos do canal, tudo bem? Estamos aqui de novo para dizer para você que o mercado novamente estressou. As taxas dispararam e você precisa ficar sabendo para não perder nada sobre as oportunidades da renda fixa. Se você já sabe que aqui é o ciclo da renda fixa, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal. Ative o sino de notificação porque o vídeo já começou. E eu já começo trazendo para você aí a taxa do IPCA 2026, o título de renda fixa do Tesouro Direto, que você investe e recebe a inflação do período e mais essa taxa. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Olha aí no canto direito do vídeo a última taxa que nós tivemos desse título. 6,35, veja que foi a maior taxa dos últimos 30 dias. E olha como as taxas foram subindo. Subiram 100 pontos base em menos de 30 dias, saindo de 5,34 para 6,35%. Só para que você entenda isso, eu vou calcular aqui 6,35%. É como se você tivesse essa taxa e se a inflação média do Brasil for 6,1, como vem sendo aí nos últimos 10 anos, você teria um título pagando 12,83% se levar até o vencimento para daqui a pouco menos de 4 anos. Veja, proteção para a inflação e uma rentabilidade de quase 13%. Só que eu vou detalhar um pouco melhor estas taxas aqui para você. Vamos lá. Começando a olhar aí para você as taxas do IPCA 2026 aí na sua tela. Veja que a taxa de abertura é praticamente o mesmo movimento da taxa de fechamento que eu mostrei para vocês. Ou seja, nos primeiros dias do mês a taxa estava bem baixa e ela foi subindo, alcançou o seu ápice 6,27 e depois na última sexta-feira 6,26. Veja que são praticamente valores muito parecidos com as taxas de fechamento, porque uma é a primeira taxa do dia, a outra é a última taxa. Então tem semana que a taxa de abertura está mais alta e tem outras semanas que a taxa de fechamento. Mas veja aí esse crescente ao longo do mês de novembro. 6,26% a taxa da última sexta-feira. Veja como ela é muito acima de todas as taxas médias mensais que podemos observar. Repara aí que a melhor tinha sido 6,04 em julho. Então 6,26 não precisa nem dizer que a taxa está excelente. Veja aí, no canto esquerdo do seu vídeo, desde o dia 10 de novembro, as taxas voltaram para o melhor quartil, que são as 25% melhores taxas históricas desse título ao longo do ano de 2022. Então repara aí que ao longo desse período de 11 dias úteis, elas estão nas melhores taxas. 6,26 está entre as 2% melhores taxas ao longo do ano de 2022. E repara, 2022 foi o ano que as taxas dispararam. Olha aqui no Tesouro Direto. Se eu colocar todos os anos solicitando a taxa de fechamento, você vai verificar que esse tipo de título tem então uma taxa excelente ao longo desse período. Por quê? Porque as taxas foram melhorando ao longo do ano de 2022. Infelizmente, está aí, ó. Agora o Tesouro Direto parece que vai carregar. Mas se não carregar, eu vou te mostrar aqui o histórico. Vamos voltar para cá. Você verifica então 6,26 entre as 2% melhores taxas ao longo de 2022. Se formos olhar um prazo maior, ou seja, desde 2020, está entre as 0,5% melhores taxas nesses últimos 3 anos. Você tem dúvida que a taxa está boa? Está aí a informação olhando para o histórico. E mais do que isso, repara que agora no mês de novembro a taxa voltou para o melhor quartil, com essa média de 5,87. Então veja, não tem dúvida, a taxa com a inflação de 6%, você já ganharia esse valor. Agora, olha aqui o que aconteceu comparando então os últimos anos. Tá aqui, ó, no canto direito do seu vídeo, nós vamos colocar agora o IPCA 2026. Repara, 6,35 foi a taxa de fechamento. Olha como ela é muito acima de todas as taxas anteriores. Veja que ao longo do ano de 2020, essa taxa nem subiu acima de 5. E agora em 22 está sempre acima de 5. Então você compara e já entende. Olhando em termos de preço,
O preço é 3174,93. Está entre os 54% preços mais caros. Repara aí para você identificar o que está acontecendo. O gráfico de preço está na cor vermelha e o melhor quartil, ou seja, os preços mais baratos em 2022, está aí nesse retângulo verde. 3082 é o limite dos 25% melhores preços. Você já vê que o preço mesmo real está em 3174. Em outras palavras, esse título talvez não te dê grande oportunidade para marcação ao mercado. Veja, eu falo sempre talvez, porque é um jogo de probabilidade. Mas, por outro lado, se ele não te dá chance para marcação ao mercado, veja que ele te protege da inflação e, projetando essa inflação, está com uma rentabilidade excelente. Se você já está gostando aí do vídeo, dá aquele super like, porque o intuito aqui é sempre poder te ajudar. E por falar em poder te ajudar, eu quero te chamar para o Clube de Membros. Eu vou deixar o vídeo aqui no alto para você entender quais são as vantagens de você entrar. A primeira delas é que os planos são baratíssimos. Tem planos abaixo de R$10 e tem planos com desconto de 50%. Fica menos de R$5 por mês. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou sendo transparente e essa playlist de melhor taxa e melhor preço, em breve, será apenas para o Clube de Membros. Estou trazendo essa informação semanalmente para você. Acesse lá e você vai continuar recebendo por valor irrisório. Vamos lá. Vamos começar falando aí do IPCA agora 2035, um título com vencimento mais distante e que as taxas também estressaram. Veja aí as taxas diárias ao longo do mês de novembro. Só que repara que diferente do IPCA 2026, nesse caso aqui, a taxa chegou na máxima 6,27 no dia 11 de novembro. Foi o maior estresse aí da taxa de abertura. Depois, as taxas ficaram aí girando com um suporte em 6% e esse teto aí em 6,30%. Então veja aí que ela bate e volta. Bate em 6%, sobe de novo. De maneira que na última sexta-feira, 6,19 foi a taxa então que nós tivemos. Comparando também com a taxa média mensal, 6,19 também está acima de todas as taxas médias mensais, inclusive a do mês de julho, que foi aquele estresse geral que você deve lembrar aqui. Muito bem, então falando desse título, o melhor quartil, as 25% melhores taxas, estão entre 5,87 e 6,29. E no caso, a taxa de 6,19 está entre as 7% melhores taxas em 2022. E se eu olhar os últimos quase 3 anos, ou seja, desde 2020, está entre as 2% melhores taxas ao longo desse período. Repara também aí que já está no melhor quartil desde praticamente início de novembro. São 13 dias úteis seguidos com essa taxa no melhor quartil, o que fez com que a taxa média do mês de novembro também já voltasse aí para o melhor quartil. Enfim, não há dúvida também que essa taxa está excelente. Agora presta atenção no preço. O preço está aí no centro do seu vídeo. Aliás, antes de falar do preço, olha aqui no canto direito a informação que eu deixei. A taxa média de 2027, 5,77. Ou seja, você já entendeu que as taxas dispararam ao longo do ano de 2022. E se eu pegar somente essa média, é 5,77. Veja que a taxa que nós tivemos foi 6,19. Eu quero saber, você está investindo no Tesouro IPCA? E qual é a taxa que você conseguiu pegar ao longo dessa semana maravilhosa? Ou você está acreditando que as taxas vão continuar subindo? Eu quero saber aqui a sua opinião. No final, eu vou trazer uma informação relevante para você. Então, agora falando do preço, que está aí no centro do seu vídeo, 1886,70. Está entre os 35% melhores preços em 2022. Veja, IPCA 2035, o preço está entre os melhores. O IPCA 2026 está entre os piores. O que eu quero dizer com isso? Repara que o preço do 2035 caiu e caiu bastante. E por que isso aconteceu se as duas taxas subiram? É porque o 2035 há mais prazo e aí o impacto é mais forte no preço. Repara então que ele chega quase a tocar no melhor quartil e depois volta a subir um pouquinho, porque as taxas estabilizaram aí nesta última semana. Então veja que o limite do melhor quartil é 1886. Só que quando 1857, perdão, e o preço
1,886. Então tem uma diferença aí, mas você já verifica que a taxa quase voltou para o melhor quartil. Então tá aí, preço excelente e taxa praticamente próxima do melhor quartil, para você entender tudo. Agora vamos falar do IPCA 2035. Só que tem um detalhe, se você perdeu aí essa nossa playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço, eu já gravei do pré-fixado ontem e eu vou deixar a playlist aqui no alto para você entender. Antes de falar do pré-fixado 2035, eu andei olhando aqui a projeção dos juros futuros de curto prazo, como por exemplo o 2025, que é um que eu gosto de olhar muito. E aí eu quero trazer aqui para você algumas informações. A primeira delas é esse canal de alta que eu tracei aqui. Veja que esse canal, ele vem desde janeiro de 2021. E cada candle desse é um candle semanal. Então repara há quanto tempo estamos mantidos dentro desse canal. Veja que houve um teste aqui na resistência, ou seja, no alto do canal, e já houve vários testes do suporte. E depois ele reagiu. Então veja que a tendência de alta para os juros futuros 2025 continua existindo. Tendência de alta, ela é sua amiga até que ela mude. E quando a gente coloca as médias de 20, de 50 e de 100, todas elas apontando para cima. Ou seja, não há um indicativo ainda de queda nessas taxas. Taxas claramente aí com tendência de alta para você. Para finalizar, o IPCA 2045 com as taxas também todas acima de 6% ao longo dessa última semana. Veja que no início de mês era diferente, eram todas as taxas abaixo de 6%. Depois do dia 10, o cenário mudou. E aí, o que era uma resistência, que era 6%, passou a ser um suporte. A taxa bate e ela volta. Tende aí a não retornar abaixo de 6% no curto prazo. 6,22 foi a taxa da última sexta-feira. E, novamente, é a melhor taxa quando comparamos com as taxas médias mensais ao longo aí dos meses. E essa taxa, então, você já entendeu, ela está no melhor quartil, está entre as 5% melhores taxas em 2022. Tá aí para você. E da mesma forma, tá aí, ó, desde o dia 7 de novembro, voltou para as melhores taxas, que vai entre 5,88 e 6,30. 5,88 e 6,30. Só que esse título, o IPCA 2045, tem uma diferença em relação aos demais. Ele voltou para o melhor quartil. Veja que ele fica entrando e saindo. Só que nessa semana, 1, 2, 3, 4, 5, todos os dias no melhor quartil. Ou seja, nas melhores oportunidades de preço para você que quer comprar e aguardar a marcação a mercado. Então veja, em termos de preço, está entre os 11% melhores preços. Vou repetir, entre os 11% melhores preços. E muita gente aguardando ele voltar exatamente para os R$1.000. E eu quero te dizer, se você fica esperando R$1.000 redondos, talvez essa oportunidade não volte aí para você. Repara aí no gráfico. Tá aí, ó, o gráfico de preço para você. Veja como que cai esse preço, principalmente aí depois do início de dezembro. E está então no melhor quartil. Traduzindo para você, para que você não tenha qualquer dúvida. Se você quer marcação a mercado, o melhor título nesse momento, disparado, é o IPCA 2045. Só que você tem que comprar e ter paciência. Marcação a mercado é visão de longo prazo. E olha, se você quer marcação a mercado, o IPCA 2026 não está uma boa. E o 2035 está ali intermediário. Nem é o melhor e nem é o pior. Por outro lado, se o que você quer é taxa, é rentabilidade, as taxas estão maravilhosas. Se elas vão continuar assim, vai depender das próximas definições, principalmente de ministro da Fazenda, de ministro da Economia e também as indicações do governo com relação à PEC que está para ser votada aí e que vai trazer impacto direto sobre a economia. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias. E olha, fica de olho, taxas continuam estressando no Tesouro Direto. Um abraço e até o próximo vídeo.